Ó, então, o prazo prescricional, ele tem essa característica de ser improrrogável. O que significa isso? Se ele terminar em sábado, domingo ou feriado, não se prorroga o prazo para o próximo dia útil seguinte. Se o prazo prescricional findar em sábado, domingo ou feriado, não será prorrogado para o próximo dia útil seguinte. Então, o Ministério Público, o delegado, o juiz, tem que ficar muito atento, né? Porque ele não pode, o prazo prescricional vai terminar no sábado, então na segunda-feira eu mexo nesse processo. Só se for para poder extinguir o processo. Porque, olha, se o prazo prescricional terminou no sábado, no domingo já não tem jeito de tomar providência nenhuma mais. Já era. Certo? Então, quando se fala em prazo prescricional, trata-se de prazo improrrogável. Não se prorroga para o próximo dia útil seguinte. E outro detalhe, a prescrição é matéria de ordem pública. O que significa isso? Falar que a prescrição é matéria de ordem pública. Gente, o juiz não precisa ficar esperando ninguém falar, seu juiz, prescreveu a pretensão punitiva, ou prescreveu a pretensão executória da pena. O juiz não precisa ficar esperando o advogado alegar, ou o promotor alegar, ou o próprio delegado, não. Ele pode, de ofício, né, o que é atuação de ofício? Sem que ninguém provoque, sem que ninguém peça, reconhecer a prescrição. Então, olha, a prescrição pode ser reconhecida a qualquer momento a prescrição pode ser reconhecida a qualquer momento, em qualquer grau, de jurisdição, e até mesmo de ofício pelo juiz. Então, quando se fala prescrição é matéria de ordem pública, o que significa isso? Ela não preclui, ela pode ser reconhecida a qualquer momento do processo, em qualquer grau de jurisdição, primeiro grau, no segundo grau. Fez um recurso, ninguém falou nada. Né? O processo tramitou, o advogado comeu barriga, o promotor comeu barriga e o juiz também. Proferiu a sentença, condenou, o advogado recorreu e não atentou para a prescrição. O Tribunal de Justiça, quando pega o recurso, ao invés de julgar o recurso de apelação, fala assim, peraí, está prescrito, não vou julgar nada, está prescrito. Então, ela pode ser reconhecida no primeiro grau de jurisdição, no segundo grau de jurisdição, né, a qualquer momento, e não precisa nem ninguém pedir. O juiz pode reconhecer a prescrição mesmo de ofício. Beleza? Já comentamos um pouco sobre isso, né, quais são os fundamentos, por que o Estado possui um prazo prescricional para poder punir
os autores de crime e para poder fazer com que os autores de crime punidos cumpram efetivamente as suas penas. Então são dois os principais fundamentos, né? O primeiro deles é o fundamento da segurança jurídica. O sujeito não pode ser punido aos 80 anos de idade por um crime que ele praticou aos 18. O Estado pode e deve punir quem praticou o crime, mas ele tem que fazer isso dentro de um prazo razoável. Então, o primeiro fundamento é o fundamento da segurança jurídica. E o segundo fundamento é o fundamento da eficiência do Estado. O Estado, ao exercer as suas funções, ele deve exercê-las de forma eficiente, de forma rápida. Existe uma expressão que no processo penal, no processo criminal, a pressa é inimiga da prescrição. A pressa é inimiga da prescrição. Então, quanto mais demorar o processo, mais chance de prescrever vai ter. Então, são esses dois principais argumentos: segurança jurídica e eficiência do Estado. E aí, nós temos algumas situações de imprescritibilidade penal. O que é isso? Alguns crimes cuja pretensão punitiva, ou executória da pena não sofrem prescrição. A Constituição, gente, ela estabeleceu dois tipos de crimes que não prescrevem. Então, apenas dois crimes são imprescritíveis. E esses dois crimes, eles estão previstos na legislação especial, na legislação extravagante, não está previsto no Código Penal. Portanto, é uma regra que você já pode colocar na sua cabeça. Todos os crimes do Código Penal, do artigo 121 ao 363, todos eles estão sujeitos à prescrição. Todos. Sem exceção nenhuma. A exceção está prevista na Constituição Federal e esses crimes estão previstos em leis fora do Código Penal. Olha aqui, ó. A Constituição Federal, lá no artigo 5º, inciso 42, vai falar, ó, são imprescritíveis. A prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível. Então, o crime de racismo, ele é um crime imprescritível. Não prescreve. Aí o sujeito, se ele praticou um crime de racismo aos 18 anos, ele poderá ser punido por esse crime quando ele tiver 70 anos de idade. É possível isso. E qual que é o outro tipo de crime? E eu já vou explicar porque qual o motivo, que a Constituição elencou só esses dois crimes como imprescritíveis. Eu já vou explicar esses motivos. E no inciso 44, a Constituição fala que constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado democrático de direito. Então, ó, a ação de grupos armados, sejam eles civis ou militares, contra a ordem constitucional e contra o Estado democrático de direito,
também são crimes imprescritíveis. Olha só, o homicídio qualificado não é imprescritível, prescreve. O estupro de vulnerável, né? Se a pessoa estuprar uma criança, esse crime grave está sujeito à prescrição. O crime de latrocínio está sujeito à prescrição. O crime de extorsão mediante sequestro com resultado morte está sujeito à prescrição. Então, por que que a gente pode até identificar alguns outros crimes mais graves que esses e a Constituição não estabeleceu esses crimes como imprescritíveis e colocou somente o racismo e a ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado Democrático de Direito como sendo os dois únicos crimes imprescritíveis. Primeiro, o crime de racismo, na época da Constituição de 88, na época que ela foi elaborada, se viu um problema muito grande na África do apartheid. Então, para se evitar esse problema de segregação aqui também no Brasil, se estabeleceu na Constituição, o sujeito que praticar um crime de racismo, ele pode ser processado e condenado criminalmente a qualquer momento da vida. Então vamos colocar a punição a esse crime como uma das prioridades, para a gente evitar o que aconteceu na África, para evitar o apartheid. E a ação de grupos civis ou militares, grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional ou o Estado de Direito, é porque a gente, antes da Constituição de 88, a gente viveu um período de ditadura. Um período de ditadura militar. Então, qual que era o medo? E aí a Constituição veio para colocar uma estabilidade na democracia, na redemocratização. Que os movimentos de redemocratização começaram em 85. E aí a Constituição, promulgada em 5 de outubro de 88, ela deu, de fato, uma estabilidade à nossa democracia. Por isso que se fala que a democracia brasileira ela é muito nova, ela é muito recente. Porque enquanto países já experimentam a democracia há vários séculos, a gente tem uma democracia com menos de 40 anos. A nossa democracia foi estabilizada pela Constituição de 88, e a partir de 88 que a gente vivencia essa democracia, assim, uma democracia com dois processos de impeachment, 2 presidentes foram impeachmentados. Então, por esse motivo, com medo de falar assim, olha, a gente inaugura um novo momento democrático, e aí se atentarem contra essa ordem constitucional ou contra o Estado democrático de direito, se atentarem contra isso, nós temos que punir, temos que perseguir de forma grave essas pessoas que tentarem colocar novamente, implantar novamente uma ditadura no país. Então, por esses dois motivos, muito mais históricos do que ideológicos, a Constituição estabeleceu esses dois crimes, o crime de racismo e a ação armada, a ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado democrático, como sendo os crimes imprescritíveis. Eu coloquei aqui, para a gente poder fazer uma diferença, que na prática as pessoas confundem muito, o crime de racismo com o crime de injúria racial. O crime de racismo, ele está previsto, ou os crimes, são várias as condutas que podem configurar o racismo, ele está previsto na Lei 7.716 de 1989. O artigo 1º dessa lei fala que serão punidos, na forma desta lei, os crimes resultantes de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Aí eu coloquei 2 exemplos apenas, tem várias condutas. Mas eu só citei aqui do artigo 5º e do artigo 6º para a gente entender o que configura o racismo. O racismo não é você xingar a pessoa em razão da sua cor, em razão da sua religião, da sua origem. Não é só xingar a pessoa por conta desses atributos, configura um crime de injúria racial. Então nós não podemos confundir o crime de racismo com o crime de injúria racial, que infelizmente é muito comum. É muito comum o crime de injúria racial, os xingamentos feitos em razão da origem da pessoa, da cor. Então, infelizmente, isso é comum. Mas não é o crime de racismo. Então nós temos que tomar esse cuidado para não tipificar uma conduta de injúria racial como sendo uma conduta
de racismo. São coisas extremamente diferentes. Aí eu listei esses dois artigos aí para a gente poder entender qual é a diferença. Vamos lá. Olha o que fala o artigo 5º. Recusar ou impedir acesso a estabelecimento comercial, negando-se a servir, atender ou receber cliente ou comprador. Pena, reclusão de 1 a 3 anos. Então, por exemplo, se uma determinada escola fala assim, olha, aqui nós não aceitamos crianças de origem japonesa. É terminantemente proibido a matrícula de alunos de origem japonesa. Aconteceu o contrário, né? Na verdade, aconteceu um exemplo prático numa escola de São Paulo, que ela só aceitava crianças matriculadas naquela escola se elas tivessem uma descendência japonesa. Né? Se elas fossem, eu não sei se, eu acho que japonesa especificamente. Essa escola, a diretora da escola, respondeu por um crime de racismo. Ela não pôde, você é brasileiro, então você não pode se matricular aqui. Por quê? Não, porque aqui a gente aceita só japonês. Praticou um crime de racismo. Olha aqui, ó. Recusar ou impedir acesso a estabelecimento comercial, negando-se a servir, atender ou receber cliente ou comprador. Pena, reclusão de 1 a 3 anos. Olha o artigo 6º, outro crime de racismo. Recusar, negar ou impedir a inscrição ou ingresso de aluno em estabelecimento... Não, aqui, ó. O caso da escola dos japoneses é esse do artigo 6º, que é especificamente em relação à instituição de ensino. Recusar, negar ou impedir a inscrição ou ingresso de aluno em estabelecimento de ensino público ou privado de qualquer grau. Eu estou negando a sua matrícula, sabe por quê? Porque você é brasileiro. Você não tem descendência japonesa. Então está praticando crime de racismo. Né? Tem um outro artigo que fala assim, olha, negar, né, se eu coloco na porta da empresa, não admitimos a contratação de, sei lá, de funcionários gaúchos, por exemplo, né, de pessoas que têm origem do Rio Grande do Sul. Se a empresa faz isso, está praticando crime de racismo. Né? Então, todo ato que visa impedir o acesso, aqui, ó, então todas as condutas resultantes aqui, de discriminação em razão de preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional, incorre no crime de racismo. Então, o xingamento em razão de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional não configura racismo. O xingamento, né, a ofensa, ela vai configurar o crime de injúria racial. Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou decoro. O crime de injúria é um crime de menor potencial ofensivo, que a pena é pequenininha. Pena, detenção de 1 a 6 meses. Agora, a injúria racial já tem uma pena, se comparada com a pena do caput, uma pena muito mais alta. Olha aqui. Se a injúria consiste na utilização de elementos referentes à raça, cor, etnia, religião, origem ou a condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência, a pena de 1 a 6 meses pula para 1 a 3 anos. Tá vendo? Então são coisas totalmente diferentes. Uma coisa é xingar a pessoa em razão, né, utilizando elementos referentes à raça, cor, etnia, religião, origem ou a condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência, né, pessoa com deficiência. Isso é injúria racial, e está lá no Código Penal. Prescreve a injúria racial? Sim. A injúria racial prescreve. E agora, proibir o acesso. Né, coloca na porta da empresa. Vedada a contratação de funcionários gaúchos. Crime de racismo. Né, vedada a entrada e a permanência de pessoas de determinada religião. Crime de racismo. Então, o dono do estabelecimento comercial, a pessoa que gerencia isso, ela vai responder por crime de racismo.
o crime de racismo é um crime imprescritível, não está sujeito à prescrição. O outro crime, ele está previsto na Lei de Segurança Nacional, que é a Lei 7.170, de 1983, né, que prevê aqui, ó. Essa lei prevê os crimes que lesam ou expõem a perigo de lesão a integridade territorial e a soberania nacional, o regime representativo democrático, a federação e o Estado de Direito, e a pessoa dos chefes dos poderes da União. Então, por exemplo, ó, se o sujeito praticar o artigo 16, ou o crime do artigo 17, esses crimes são imprescritíveis. Artigo 16. Integrar ou manter associação, partido, comitê, entidade de classe ou grupamento que tenha por objetivo a mudança do regime vigente ou do Estado de Direito por meios violentos ou com emprego de grave ameaça. Crime imprescritível. Artigo 17. Tentar mudar com emprego de violência ou grave ameaça a ordem, o regime vigente ou o Estado de Direito. Reclusão de 3 a 15 anos. Então, esses dois crimes são crimes inafiançáveis. Tá vendo? Então, não são os crimes mais graves que existem. A gente tem a ideia de que, olha, os crimes inafiançáveis são aqueles crimes mais graves que existem. Né? São crimes graves, mas existem crimes que, de acordo com a situação concreta, né, pode apresentar uma gravidade muito maior do que os crimes de racismo e a ação de grupos civis ou militares, né, a ação armada de grupos civis ou militares contra o Estado, a ordem constitucional e o Estado democrático. Então são apenas esses dois crimes imprescritíveis. Bom, tem um detalhe aqui, nós vimos no artigo 107, inciso 4, ó, que a prescrição e a decadência são hipóteses que extinguem a punibilidade. Mas qual que é a diferença de uma e da outra? Qual que é a diferença da prescrição e da decadência? Vamos lá. Tem algumas diferenças importantes que a gente precisa entender. A prescrição, ela vai incidir sobre a pretensão punitiva ou sobre a pretensão executória da pena, que nós já sabemos o que é. A decadência, ela incide sobre o direito que a pessoa tem de começar o processo ou então de representar para que o processo se inicie. Então vamos entender isso. A prescrição, ela vai, vamos colocar essas diferenças, vamos nomear isso aqui. Paulo, Oi. você pode voltar à última tela? Volta agora, só um minutinho. Peraí. Obrigada. Isso aqui? Olha só, nós temos duas espécies de ações penais, né, de processos. Nós temos os processos em que a ação penal será pública ou os processos criminais em que a ação penal será privada. Qual que é a diferença? Na ação penal pública, independentemente da vontade da vítima de contratar um advogado para poder tocar o processo vai ser movido pelo Ministério Público. O titular do processo criminal, cujo crime se processa mediante ação penal pública, é o Ministério Público, é o promotor de justiça a nível estadual ou o procurador da República a nível federal que vão começar esse processo. E os processos de ação penal privada, a vítima que tem que contratar um advogado para que o processo se inicie. Então vamos colocar aqui, ó, a decadência. Então, diferentemente da prescrição que nós já vimos lá no conceito, que ela incide sobre a pretensão punitiva e a pretensão executória da pena, a decadência incide sobre o direito de representação
da vítima nas ações penais públicas condicionadas à representação a decadência incide sobre o direito de representação da vítima nas ações penais públicas condicionadas à representação e sobre o direito de queixa nas ações penais privadas. Então, olha, a decadência incide sobre o direito de representação da vítima, só sobre esses dois direitos. Direito que a vítima tem de representar. Foi vítima de um crime que se processa mediante ação penal pública condicionada à representação. Então, a vítima tem que autorizar o Ministério Público a processar o autor do delito. Então, se ela não fizer isso dentro de um prazo fixado em lei, esse direito dela de representar, ao invés de sofrer prescrição, sofre decadência, vai decair. Ou então, o direito que ela tem de queixa, de oferecer queixa. O que é oferecer queixa? Que direito é esse? É o direito de começar um processo criminal nas ações penais privadas. Então, se o crime se processa mediante ação penal privada, então a vítima tem que contratar um advogado para começar o processo. Vamos entender uma coisa aqui. Por que que o Código Penal faz isso? Por que que o legislador... Olha só, alguns crimes, né, por exemplo, é encontrado um cadáver na rua. Então tem-se uma suspeita ali de que foi praticado um crime de homicídio. O crime de homicídio é de ação pública incondicionada. O que é isso? Independentemente da vontade da família da vítima, todo crime de homicídio ele é investigado e tem um processo, e se a vítima, né, se a família da vítima não quer processar o agressor, não depende da vontade deles. O sujeito vai ser investigado e processado de qualquer jeito. Outros delitos, a vítima precisa representar. Ela precisa chegar para o Ministério Público e falar assim, olha, eu desejo que o suposto autor do delito seja processado criminalmente. E ainda existe um outro grupo de crimes que a vítima tem que contratar um advogado para poder iniciar um processo criminal. Eu vou dar um exemplo aqui de crime de ação penal privada, os crimes contra a honra. O crime de injúria, o crime de difamação e o crime de calúnia. Esses três crimes são crimes contra a honra e que são crimes de ação penal privada. O que é isso? Se eu for vítima de uma injúria, de uma calúnia ou de uma difamação, eu vou avaliar a necessidade, a conveniência de eu contratar um advogado para mover esse tipo de ação contra o autor do delito. E todos nós, pelo menos todos nós, que temos ou já tivemos sogra, nós já fomos vítimas de crime de injúria. Todos nós que já tivemos ou temos sogra. Talvez você não saiba que foi vítima, mas tem certeza que você já foi vítima de injúria. Sua sogra em algum momento já te injuriou. E aí, se fosse um crime de ação penal pública incondicionada, sua sogra seria processada criminalmente pela injúria que ela proferiu contra você. E aí a sua vontade não valeria. É isso que acontece nos crimes de ação penal pública incondicionada. Independentemente da vontade da vítima, o processo vai ser instaurado, o processo vai tramitar. Agora, nos crimes contra a honra, o que acontece com a injúria, com a calúnia e com a difamação, a vítima é que vai tomar essa decisão. Então você que vai analisar, ó, fui injuriado pela minha sogra. Aí eu vou avaliar, ó, será que vale a pena eu contratar um advogado e processar criminalmente a minha sogra? Ou vamos deixar isso para lá? Vamos deixar isso para lá.
Então, tá vendo? O legislador, em determinados crimes, ele deixa a escolha de começar o processo ou não ao critério da vítima. Né? E essa decisão de começar o processo, ela não pode ficar, né? Minha sogra, coitada, ela não pode ser processada, vai guardar um processo a vida inteira. Né? Não pode daqui 20, 30 anos por algo que ela praticou logo no início, quando eu comecei a namorar com a minha esposa e tal. Ela não pode ser penalizada por isso há 30 anos depois, 40 anos depois. Então, tanto a representação quanto o direito de queixa possuem um prazo único. Ou seja, a decadência acontece num prazo único de 6 meses. Então, olha só, se eu fui vítima de um crime que se processa mediante representação, eu tenho 6 meses para representar. Se eu não tomar essa atitude dentro de 6 meses, o meu direito foi afetado pela decadência. Se eu fui vítima de um crime de ação penal privada, eu tenho 6 meses para contratar um advogado. A contar do dia em que eu sei quem é o autor do crime, eu tenho 6 meses para contratar um advogado para processar o autor do delito. Então, enquanto os prazos prescricionais, essa é a segunda e principal diferença. Enquanto os prazos prescricionais são variáveis, são diversos, o prazo decadencial é um só. 6 meses, tanto para a representação quanto para a oferta de queixa-crime, que são contados no dia em que a vítima sabe quem é o autor do delito. Beleza? Então essas são as duas diferenças entre prescrição e decadência. E, voltando aqui para o assunto da prescrição, nós temos duas espécies de prescrição. E até para ficar mais fácil, ó, aqui a gente chama de PPP. E aqui a gente chama de PPE. Então, eu vou falar isso muito agora durante as aulas. Quando eu falar PPP, eu estou me referindo à prescrição da pretensão punitiva. Então, o sujeito nem foi condenado ainda. Ou, se foi condenado, essa decisão ainda não se tornou definitiva. Quando eu falar em PPE, eu estou me referindo à prescrição da pretensão executória. Significa que esse sujeito já foi punido e ele tem que cumprir essa pena dele agora. Ele não iniciou o cumprimento da pena, então está correndo o prazo da PPE, certo? Então, PPP, prescrição da pretensão punitiva, PPE, prescrição da pretensão executória. E vamos lá. Então, nós já dividimos a prescrição nesses dois grandes grupos. Daí eu tenho uma prescrição da pretensão punitiva e eu tenho a prescrição da pretensão executória. A prescrição da pretensão punitiva, ela ainda se subdivide em outras 3 espécies. Então, nós temos a prescrição, eu vou colocar aqui, ó, PPP propriamente dita. Quando fala em prescrição propriamente dita, você vai lembrar que ela é uma espécie de PPP, é uma espécie de prescrição da pretensão punitiva. Eu tenho uma outra modalidade de prescrição da pretensão punitiva, que é a prescrição da pretensão punitiva retroativa. Prescrição da pretensão punitiva retroativa. E existe uma terceira e última prescrição da pretensão punitiva, que é a PPP intercorrente ou superveniente.
Calma, que nós vamos estudar cada uma delas separadas. Nós vamos entender o que é uma prescrição da pretensão punitiva propriamente dita, o que é uma prescrição da pretensão punitiva retroativa e o que é uma prescrição da pretensão punitiva intercorrente, que é também chamada de prescrição superveniente. Nesse primeiro momento, nós precisamos saber apenas que essas três modalidades são modalidades de PPP e, graças a Deus, nós temos só uma modalidade de PPE, de prescrição da pretensão executória. Certo? E aí, né, nós vamos desdobrar a pretensão punitiva, a prescrição da pretensão punitiva, impropriamente dita, retroativa e intercorrente. Então, o trabalho nosso aqui agora é estudar o que é uma prescrição propriamente dita, o que é uma prescrição retroativa e o que é uma prescrição superveniente ou intercorrente. Estudar quando que elas acontecem, quais são as hipóteses, quais são os prazos. Ó, e aí, quais são os efeitos? Olha que interessante. São duas situações totalmente diferentes. A prescrição da pretensão punitiva incide sobre a prerrogativa que o Estado tem de punir o sujeito. Então, se acontecer a prescrição da pretensão punitiva, o sujeito não foi nem punido. Se ele não foi punido, por mais culpado que ele fosse, ele continua primário, porque ele não chegou nem a ser punido. Agora, a prescrição da pretensão executória, da pena, lembra o que é? É o interesse que o Estado tem de fazer com que aquele que foi condenado criminalmente de forma definitiva cumpra efetivamente a sua pena. Então, esse sujeito que tem uma pena para cumprir, ele já foi punido. E já foi punido de forma definitiva. Então, se acontecer a prescrição da pretensão executória, se esse sujeito praticar um novo crime, ele vai ser considerado reincidente. Pegou? Vamos de novo, presta atenção aqui. O sujeito que foi beneficiado com uma prescrição da pretensão punitiva, quer dizer que ele não foi nem punido. Se ele é beneficiado, ele continua primário. Agora, o sujeito que é beneficiado com a prescrição da pretensão executória, ou seja, ele já foi punido, tem uma pena para cumprir, e aí não teve jeito de prender ele, não achou ele para prender, para ele poder cumprir essa pena, né, expediu um mandado de prisão lá, e o mandado de prisão ficou 20 anos aguardando no sistema a prisão dele e ele não foi encontrado. Então, olha, ele não cumpriu a pena, mas ele foi punido, porque ele recebeu uma condenação criminal e essa condenação criminal foi definitiva. Esse sujeito, se praticar um novo crime, será considerado reincidente. Vamos anotar essa observação, porque isso é importante. Então, efeitos da prescrição da pretensão punitiva continua primário. Pois não foi sequer punido. E a pretensão executória será considerado reincidente. Pois obteve condenação criminal definitiva. Tá vendo? Então, são divididos. São divididas essas duas etapas. Primeiro pune e depois faz cumprir a pena que recebeu. Então, a prescrição pode incidir tanto no momento de se aplicar a punição, de se aplicar essa pena ao sujeito,
quanto no momento de fazer cumprir essa punição, de fazer cumprir essa pena. Certo? Então, ficar atento a esse detalhe aí. A pretensão, né, a prescrição da pretensão punitiva mantém a primariedade do agente e a prescrição da pretensão executória considera o sujeito como reincidente. Olha aqui, ó. Começar o estudo, então, da prescrição da pretensão punitiva propriamente dita. Vamos entender o que é isso. E aí, a previsão dos prazos prescricionais está lá no artigo 109 do Código Penal. Cuidado, porque não é o artigo que estabelece todos os prazos. Tem outros prazos previstos aí quando o assunto é prescrição. Então, de início, já vou adiantar para vocês. O prazo mais curto de prescrição que nós temos é de 2 anos. O menor prazo prescricional, 2 anos. É um prazo relativamente pequeno, 2 anos. E o maior prazo prescricional que nós temos é de 30 anos. O menor 2, o maior 30. É 20, né, não? Não, 30. Vou mostrar para vocês daqui a pouco de 30. O do Código Penal, olha aqui, ó, ele fala no menor em 3 e no maior em 20. Mas nem todos os prazos prescricionais estão previstos aqui. Porque nós temos um de 2 e nós temos um de 30. Então vamos lá, o artigo 109. A prescrição antes de transitar em julgado a sentença final. Porque se a sentença final transitar em julgado, eu não estou falando de prescrição da pretensão punitiva, eu estou falando de prescrição da pretensão executória. Por isso que ela faz essa ressalva. A prescrição antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no parágrafo 1º do artigo 110, daqui a pouco nós vamos ler o que está escrito lá no parágrafo 1º do 110, regula-se, ó, como que eu faço para calcular o prazo prescricional? Regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade. Então eu vou analisar, ó, qual que é a pena do crime? A pena do crime é de 1 a 4 anos. Então eu pego os 4 anos, jogo em tabelinha aqui para eu saber qual que é o prazo prescricional do delito. Verificando-se, em 20 anos, se o máximo da pena é superior a 12. Então, se o crime tem pena de 30 anos, né, o crime de homicídio qualificado, pena de 12 a 30 anos, qual que é o prazo prescricional do homicídio qualificado? Pena de 12 a 30. Todo crime que tem pena superior a 12 anos, o prazo prescricional é de 20. Né? Prescreve em 20 anos. Então, o sujeito matar alguém, sumir no mundo durante 20 anos, 20 anos depois, ele pode convocar uma coletiva de imprensa, falar, ó, matei a vítima, enterrei em tal lugar, então os restos mortais vocês vão localizar em tal lugar, matei ela tal dia, tal jeito. Então ele pode falar tudo, dar detalhes do crime que não tem jeito de punir. Porque, ó, tá prescrita a pretensão punitiva, esse sujeito não vai poder ser punido. O Estado teve um prazo mais do que razoável. O Estado teve um prazo de 20 anos para conseguir puni-lo. Se o Estado, durante 20 anos, foi ineficiente, então o Estado agora, 20 anos depois, não vai poder fazer nada contra ele. Então, qualquer que seja a quantidade de pena, né, desde que superior a 12 anos, o prazo prescricional será de 20 anos. Então, todo crime, ó, tem pena máxima lá, superior a 12 anos. Crime de tráfico de drogas, pena 5 a 15. Qual que é o prazo prescricional? 20 anos. Ou, em 16 anos, se o máximo da pena é superior a 8 e não excede 12.
Se a pena máxima combinada ao crime ficar entre, né, se for maior que 8 e não ultrapassar 12 anos, o prazo prescricional será de 16. O prazo prescricional será de 12 anos, se o máximo da pena for superior a 4 e não excede 8. Maior que 4 até 8, prazo prescricional de 12 anos. 8 anos, se o máximo da pena é superior a 2, até 4, e não excede 4. Em 4 anos, se o máximo da pena é igual a 1 ano, ou sendo superior, não excede a 2. E em 3 anos, se o máximo da pena for menor que 1 ano. Tá vendo? Então, o crime tem que ter uma pena máxima menor do que 1 ano, e aí esse crime prescreve em 3 anos. Então, são prazos, gente, bem razoáveis. Né? São prazos bem razoáveis para que o Estado possa promover uma investigação e um trâmite processual contra um suspeito, contra um acusado da prática de qualquer delito. Né? Então, de acordo com a gravidade abstrata do delito, vai aumentando ou diminuindo esse prazo prescricional, porque na tabelinha fica muito mais fácil da gente entender. Se a pena máxima, né, tem que ficar atento a isso aqui, ó, pena máxima e abstrato. Se a pena máxima do crime for menor que 1 ano, o prazo prescricional é de 3. Se ela for igual a 1 ano, né, igual ou superior a 1 ano, e não ultrapassar 2, sobe para 4 anos. Então, os crimes de menor potencial ofensivo terão 4 ou 3 anos de prazo prescricional. Se essa pena máxima ultrapassar 2 anos e for até 4, o prazo é de 8 anos. Então, um crime de furto simples, um crime de receptação simples, esses crimes que possuem pena de 1 a 4 anos, eles vão ter 8 anos de prazo prescricional. Agora, se a pena for maior que 4 e não ultrapassar 8, sobe para 12. Se essa pena for maior que 8 anos e não ultrapassar 12, sobe para 16. E se ela for maior que 12 anos, sobe para 20. Ah, então 20 anos é o maior prazo prescricional que nós temos? Não. Cuidado com essa pegadinha em concurso. Joga isso lá e você cai. Cuidado. Olha aqui. O menor prazo prescricional que nós temos também não é o prazo de 3 anos. Então, cuidado com o menor e o maior prazo prescricional. O menor é o prazo de 2 anos. 2 anos. Quando que se aplica um prazo de 2 anos? Ó, a prescrição da pena de multa, artigo 114 do Código Penal. A prescrição da pena de multa ocorrerá em 2 anos, quando a multa for a única cominada ou aplicada. Inciso 2, no mesmo prazo estabelecido para a prescrição da pena privativa de liberdade, quando a pena de multa for alternativa ou cumulativamente cominada ou cumulativamente aplicada. Então, quando o crime prevê só a pena de multa, essa pena de multa prescreve em quanto tempo? Em 2 anos. E existe um outro crime que tem prazo prescricional de 2 anos. Já ouviram falar desse crime aqui, ó? Artigo 28 da Lei 11.343 de 2006, a Lei Antidrogas. Esse artigo 28 é o porte de droga para consumo próprio. Então, o porte de droga para consumo próprio não possui pena privativa de liberdade. Ele não tem previsão de pena privativa de liberdade. Vamos voltar lá para vocês verem. As penas cominadas a quem porta droga para consumo próprio são penas de advertência sobre os efeitos das drogas, prestação de serviços à comunidade e
medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo. Não tem pena de prisão. Tá vendo? Aquela pena de 6 meses a 2 anos, de 1 ano a 4 anos, não tem. E aí, qual que é o prazo prescricional? Porque o artigo 109 fala sempre em quantidade de pena, né? Se a pena for menor que 1 ano, então qual que é o prazo prescricional? Aqui eu não tenho quantidade de pena fixada. Como é que faz? O artigo 30 da Lei Antidrogas fala que prescreve em 2 anos a imposição e a execução das penas. Então aqui, ó, eu tenho o prazo prescricional de 2 anos. Certo? Ah, e a pena de 30 anos que você falou? Ó, não estou inventando nada, hein? A pena de morte no Brasil, ela prescreve em 30 anos. Então a pena de morte prescreve em 30. Ah, mas isso não existe no Brasil e tal. A Constituição Federal fala que pode, em tempo de guerra declarada, em tempo de paz é vedada a aplicação de pena de morte. Mas, se caso for declarada guerra, pode ser aplicada a pena de morte. Ela tem previsão legal lá no Código Penal Militar. Olha aqui, ó. Código CPM é de Código Penal Militar. Artigo 125. A prescrição da ação penal, salvo o disposto no parágrafo 1º deste artigo, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade combinada ao crime, verificando-se em 30 anos se a pena é de morte. Então a pena de morte prescreve em 30 anos. Sabe como é que a pena de morte é executada no Brasil? Olha aqui, ó, artigo 56 do Código Penal Militar. A pena de morte é executada por fuzilamento. Um exemplo aqui que eu pensei lá do Código Penal Militar. O crime do artigo 394. Promover ou facilitar a libertação de prisioneiro de guerra sob sua guarda ou custódia de força nacional ou aliada. Pena, morte. Pena de morte no grau máximo. Então, reclusão de 15 anos no grau mínimo. Então, a pena para esse crime ela vai de 15 anos de reclusão à pena de morte. E aí, qual que é o prazo? Isso só serve para cair em concurso, né? Porque de 88 para cá nós não tivemos, né, graças a Deus, uma guerra declarada. Então, só serve para cair em prova. Né? Cair na prova e a gente errar. Ah, qual que é o maior prazo prescricional previsto na legislação brasileira? É o prazo da pena de morte, que é de 30 anos. Beleza? O menor é o prazo de 2 anos, quando a única pena imposta ao crime é a pena de multa, ou então, quando se tratar do crime lá do artigo 28 da Lei Antidrogas, é um crime de portar droga para consumo próprio. Aqui, gente, por isso que eu disse lá no início, quando o enunciado disser a data de nascimento do autor do delito, liga o alerta. Por quê? Além da menoridade relativa, né, quando o sujeito é menor de 21 anos, maior de 18, lógico, porque senão ele não é imputável, ou né, ele é menor de 21, ou ele é maior de 70 na data da sentença, além de ser uma atenuante genérica, é uma causa de diminuição da prescrição pela metade. Presta atenção nisso. Olha o que fala o artigo 115 do Código Penal. São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 anos. Ou, na data da sentença, maior de 70 anos. Então tem que ficar muito atento a isso. O menor de 21 eu tenho que aferir essa idade dele na data do fato criminoso. Então, no dia em que ele praticou o crime, né, no dia da atividade, lembra? Teoria da atividade?
Então, no dia em que ele praticou a ação ou omissão criminosa, ele tinha que ser menor de 21 anos. E o maior de 70, essa idade dele tem que ser analisada na data da sentença. Então, maior de 70 anos, só no caso de pretensão executória, né? Não, porque ele pode recorrer dessa sentença. Então, mesmo depois não é de proferida a definitiva. sentença, se ela não ficar definitiva, ainda é PPP. Ainda é prescrição Tá da certo, pretensão tá certo. punitiva. Beleza? Aí nós vamos estudar isso com mais detalhe na prescrição retroativa e na prescrição superveniente, né, ou intercorrente. Então, ficar atento a isso. Ó. E outro detalhe, outra coisa que as bancas de concurso, as bancas examinadoras adoram. Se a pessoa for idosa na data da sentença, o prazo prescricional é reduzido pela metade. O Estatuto do Idoso considera a pessoa como sendo idosa a partir de 60 anos. Então não é o idoso. É o maior de 70 anos. Não é a pessoa idosa. Então muito cuidado com isso. São as duas idades que a gente tem que sempre fixar. Menor de 21 anos, na data do fato criminoso, e maior de 70. Não é idoso. Porque o idoso é o maior de 60. Então, o maior de 70 na data da sentença. Então, se quando ele praticou o crime, ele tinha lá 68 anos, mas no dia em que o juiz foi sentenciar, ele tinha 71, então o prazo prescricional para ele cai pela metade. Então, cai pra caramba. Então, presta atenção. O sujeito, vamos colocar aqui, ó, sujeito de 19 anos, surpreendido portando droga para consumo próprio. O prazo prescricional é o menor prazo que tem, 2 anos, né? Como ele é menor de 21, esse prazo de 2 anos cai pela metade. O prazo prescricional é de 1 ano só. Da mesma forma, se ele tivesse praticado, por exemplo, um homicídio qualificado, um sujeito de 19 anos praticou um homicídio qualificado. Qual que é a pena máxima combinada ao crime de homicídio qualificado? 30 anos. Qual que é o prazo prescricional? 20. Como ele era menor de 21 na data do fato, o prazo prescricional cai de 20 para 10. Então cai pela metade. Da mesma forma, se na data da sentença, se ele for maior de 70, prazo prescricional cai pela metade. De 10 anos, de 20 anos cai para 10, de 2 anos cai para 1, né, de 3 anos para 1 ano e meio. Então, assim, não vai fazer, né, é um tempo, 10 anos é um tempo mais que razoável para poder processar alguém por um crime grave, por um crime de homicídio qualificado, de latrocínio, etc. Isso surte muito efeito aqui, ó. Nesses crimes aqui, ó. Então isso surte um efeito enorme nesses crimes que tem prazos prescricionais aqui de 4 anos. Então você reduz pela metade, de 4 anos cai para 2 anos, né, que é mais ou menos o prazo aí que leva um processo. Né, de 3 anos cai para 1 ano e meio, de 2 anos cai para 1 ano. Então o índice de prescrição é muito alto nesses crimes. Bom, vamos parar por aqui. Deixa eu até colocar um asterisco aqui para eu poder me lembrar. Vocês me ajudam a lembrar na próxima aula. Nós vamos parar no estudo aqui do artigo